Olá, queridos, graça e paz, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra para o meu e para o teu coração. Amém? Ela está lá em Provérbios 17, versículo 28, que diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha que palavra profunda e poderosa. Essa palavra vem nos ensinar que eu e você hoje precisamos nos calar, falar menos e ouvir mais. E tem outra versão que diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Interessante isso, né? E eu e você precisamos aprender com essa palavra. Precisamos compreender que é necessário nos calar e procurar, queridos, em nome de Jesus, sabedoria em todo tempo. E a Bíblia diz que eu e você, queridos, veja bem, eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, então é possível se calar. É possível falar menos e ouvir mais. Você fala do teu marido, você fala dos teus filhos, você fala do teu cônjuge, você fala do teu ministério, você fala do teu trabalho, fala aos quatro cantos da terra. Você fala o tempo inteiro. E aí você ainda fica: eu não entendo porque o fulano tem inveja de mim. Eu não entendo porque as coisas na minha vida não dão certo. Queridos, Mateus 6,6 diz assim: que eu e você temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai que está em secreto. Falar somente com Ele. Reclamar para Ele. Falar mal de tudo isso que eu te falei aqui para o seu vizinho da direita, da esquerda, do fundo, da frente, vai resolver alguma coisa? Pastora, mas estão falando de mim, eu não aguento me calar. Eu quero dizer para você que eu e você precisamos aprender a sermos imitadores de Cristo. Não foi assim que o apóstolo Paulo disse? Sedes imitadores de mim, porque eu sou de Cristo. Queridos, veja bem, Jesus disse que se alguém bater na minha face, eu devo lhe dar a outra. E por que a gente fala tanto? Por que a gente quer ir lá e revidar? Por que muitas das vezes a nossa língua, a nossa boca ainda não se converteu? O nosso braço, tem gente que fala que diz que o braço e a mão ainda não é convertida. É o sangue do Cordeiro, não é verdade? Queridos, temos que aprender a falar menos. Tem uma canção do Leandro Borges que ele canta, né? Não conte os teus maiores sonhos a ninguém. Não podemos, queridos, contar. Pastora, mas ninguém acredita em mim. O seu pai acredita em você. Você não precisa contestar isso para ninguém. Porque o pai, queridos, ele acredita em você. O pai acredita em você. Ele sabe quem você é. Só que você tem que aprender a falar menos. Sabe por que muitas coisas não deu certo? Porque você fala da tua vida para todo mundo. E o pior de tudo, né? Você fala, né? E você fala assim, não conta nada para ninguém. Você tá igual Jesus quando ele fazia os milagres. Não conta nada para ninguém. Mas aí você sai contando para a irmã, contando para o obreiro, contando para o pastor, para o presbítero, para o missionário, para o apóstolo, e vai. Não estou falando que não são pessoas da sua confiança. Eu creio, queridos, que Jesus vai preparar um Caleb, um Josué, para estar ao seu lado, para ouvir você, para orar com você. Mas vigia, igreja, vigia, porque muitas das vezes você tem falado da tua vida, dos teus sonhos para pessoas que não sonham como você. Você tem falado para pessoas, queridos, que não estão nem aí para você e que estão muitas das vezes orando pela tua derrota. Credo, pastora, tem gente dentro da igreja assim? Vários.
Tem gente que você muda de carro, ela faz bico porque você muda de carro. Você compra uma casa, ela faz bico porque você comprou uma casa. Não se alegra com você. Não está feliz porque você conquistou algo novo. Mas você fala demais. Você fala o tempo todo. Você reclama o tempo todo. Você fala do teu passado o tempo todo. Reclamando o tempo todo. Sabe, queridos, se o insensato, quando se cala, passa por sábio, imagine você, que é um filho, uma filha de Deus escolhida. Ele te fez inteligente, meu irmão. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Presta atenção aqui comigo. Em Isaías 43, o versículo 18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esquece, passado é passado. Quem gosta de velharia é museu. Passado é passado. O 19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está no deserto. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Olha a pergunta que Deus está fazendo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Ermo significa um lugar deserto, um lugar de sequidão, um lugar desassolado. Mas Deus está falando para mim e para você nessa tarde: olha, primeiro você fecha a tua boca. Primeiro você te cala. Depois, querido, ele está falando para você: esqueça o passado. Esqueça o que você viveu lá atrás. Esquece. Porque, queridos, ele estava falando aqui, ele pergunta: vocês não reconhecem? Queridos, quantas coisas novas Deus tem feito na minha e na tua vida e nós não temos reconhecido? Quantas coisas novas o Senhor tem feito na minha e na tua vida e nós não temos reconhecido isso? Porque a gente não consegue esquecer o passado. Mas o deserto aqui está grande. Ei, o Pai está falando para mim e para você: haverá água no deserto e essa água não cessará. Haverá água no deserto e esta água não cessará. Providência de Deus em todas as áreas da tua vida. Mas é necessário se calar. Pastora, mas eu estou comendo só arroz. Glória a Deus, querido, que você ainda está comendo arroz. Porque tem gente que nem arroz tem para comer. A senhora não sabe como é que está a situação na minha casa. Eu não sei, nem quero saber. Mas aquele que te formou, aquele que te escolheu no ventre da sua mãe, como diz lá Jeremias 1, ele te escolheu no ventre da sua mãe. Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida o que ele te prometeu. Mas e aí? Qual é o teu posicionamento diante de tudo isso? Porque a primeira lição que esse texto me traz é que muitas das vezes nós usamos, raras vezes, a nossa inteligência. E isso, queridos, só vai ser reconhecido dentro do nosso silêncio. Sabe, às vezes não é por causa de muitas palavras que as pessoas vão nos evidenciar. É igual eu estou falando para você. Você pode fazer evangelismo, você pode fazer tantas outras coisas aí para chamar a atenção do povo, mas se você não se calar, não adianta, igreja, porque o que mais interessa a Jesus Cristo é o teu testemunho. É o teu testemunho. O teu testemunho vai falar tudo. Tá entendendo? A segunda, queridos, lição. A segunda lição é que o silêncio é pedagógico. Interessante, né? O silêncio é pedagógico. Adorei essa parte. O silêncio é pedagógico. Sabe, queridos, o silêncio nos ensina aquilo que o texto está dizendo. Até o tolo, quando se cala, se faz sábio. Se cale em algumas situações. Se cale em algumas circunstâncias. Qual o problema de nos calarmos? Qual o problema, queridos?
Sabe por quê? Porque quando nós nos calamos, os problemas não se agigantam tanto da forma como eles têm se agigantado diante do nosso falar, diante da nossa língua, diante da nossa murmuração, né? Oh, Espírito de Deus. E a terceira lição, queridos, que eu e você devemos é aprender a ficar calado em certas ocasiões. E eu diria ainda mais, nós devemos ficar calado em muitas das ocasiões, não só em certas ocasiões. Devemos nos calar, porque quando nós nos calamos, as pessoas, queridos, elas mudam o conceito delas ao nosso respeito. Sabe, eu quero contar aqui rapidinho a minha vida. Quando eu conheci a Cristo, né, há um tempo atrás, e eu me converti, comecei para a igreja. Meu marido começou a me levar, né, na época nós estávamos namorando. E eu não gostava de igreja, não gostava de crente, de jeito nenhum. Na verdade, sendo tão sincera, eu odiava crente. Mas eu comecei a ir para a igreja porque o meu filho estava doente, o meu filho mais novo. Estava com câncer na garganta. E ele foi desenganado pela medicina. O testemunho dele é lindo, mas outra hora eu conto. E, queridos, ali o meu filho precisava de Jesus. Mas mais que isso, eu precisava ir para Jesus. E eu comecei a ir para a igreja. Mas eu ia para a igreja e eu só ia, eu não era a igreja. Esse era o problema. Eu não era a igreja. Porque eu ia para a igreja, mas eu não me permitia ser mudada, transformada. Eu ia para a igreja, eu adorava, dava dízimo, dava oferta, fazia tudo certinho, né? Eu devolvia o meu dízimo, na verdade. Fazia tudo certinho. Mas eu chegava em casa, eu maltratava os meus filhos, eu maltratava o meu marido. E na rua, eu era literalmente a verdadeira pombagira. Então, queridos, às vezes nós não compreendemos algumas coisas. Não adianta estar lá, só ir. Nós temos que ser a igreja verdadeiramente. Um dia, quando eu cheguei em casa, eu saio muito para fora para ministrar a palavra. Para fora, assim que eu digo, da minha igreja, né? E porque nós somos pastores aqui no ministério. E quando eu cheguei em casa, muito cansada, porque eu ando muito, né? E eu cheguei em casa muito cansada, ele me perguntou algo, eu dei uma resposta muito feia para ele. Assim, grosseiramente. E ali ele falou assim, você prega tanto a palavra e não vive ela. E eu fiquei furiosa com aquela palavra. Nossa, meu Deus, quase bati nele. A irmã estava tão evangélica. E aí ele falou assim, a palavra diz que aquele que não cuida dos próprios, né, de dentro da sua própria casa, é pior que um descrente. E no outro dia eu fui buscar essa palavra. E ela está lá em 1 Timóteo 5:8. E eu vou ler ela com você aqui, rapidinho. Rapidinho. Para você não falar que é mentira minha. Para você não falar, não, a pastora está pregando baboseira. Tô não, tá aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. É forte essa palavra. É forte essa palavra. Dentro dessa palavra, Deus me deu um tema. Sendo um líder equilibrado. Depois eu vou ministrar ela numa outra hora. E queridos, quando eu olhei para essa palavra, eu falei, eu estou perdendo tempo mesmo. Eu estou perdendo muito tempo. Eu falei, porque eu preciso, na verdade, buscar a Deus verdadeiramente e permitir que Ele realmente transforme a minha história. E eu falava mal do meu marido, mal dos meus filhos, mal da igreja. Eu falava mal de todo mundo. Era horrível. Porque quando eu me deparei com essa palavra, eu entendi que era necessário buscar uma mudança. E uma mudança genuína. Essa mudança precisaria vir para transformar a minha história. E essa transformação chegou para a glória de Deus. Eu precisei me calar. Não é fácil. Porque eu sou sanguínea, até a última gota de sangue. Eu sou ligadona, estouradona. E para mim é difícil me calar. Mas a Bíblia diz que até um tolo, quando se cala, se passa por sábio. Assim, queridos,
eu quis na minha história, assim eu quis na minha vida. E eu comecei a olhar para dentro de mim. De que forma eu tenho tratado os meus? De que forma eu tenho me comportado na minha igreja? De que forma? Quem eu verdadeiramente sou? Quem é a pastora Kátia? Quem é a filha Kátia? Quem é a mãe Kátia? Quem é a esposa Kátia? Você já parou para pensar nisso? Se você hoje, queridos, tem falado da sua casa, tem falado da sua família, do seu ministério, eu quero convidar a você a refletir no momento em que você estiver assistindo essa palavra. Porque a terceira e última lição que ela me traz é que eu tenho que me calar. Me calar diante de algumas situações. Me calar, porque o texto diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Pastora, mas eu quero ter razão. Não, querida, eu quero ter paz. E eu quero exalar a palavra de Cristo. Então, falando mal, deixa falar. Como mesmo eu digo, né? Falem mal, falem bem, mas falem de mim. Porque quando eu morrer, eu não vou ser mais lembrada. Sabe, queridos, existe um ditado popular que diz que boca fechada não entra mosquito. Não entra mesmo. Fecha a tua boca. Se não é para abençoar, se cale. Não fale nada. Não fale da tua casa, não fale da tua família, não fale dos teus parentes. Apenas se cale. Apenas ore. A Bíblia diz em Êxodo 14:14, se eu não me engano, a Bíblia diz que Deus lutará, Deus diz, né? E eu lutarei por vós e vós calareis. Calareis. Ou seja, Deus estava falando para aquele povo: vocês não precisam falar nada, não precisa murmurar, não precisa reclamar. Vocês têm que se calar. Se calar. Apenas se calar. Leve essa palavra para o teu coração hoje, nessa tarde. Não vá para a igreja. Seja você a igreja em todos os lugares. Porque o teu testemunho em silêncio gerará muitas almas. Queridos, eu tenho visto, não é que eu estou falando, eu tenho visto os meus discípulos, os filhos desta casa, testemunharem a minha mudança. E isso é muito gratificante. A princípio parece, né, até ser um pouco engraçado. Mas quando eu vejo eles falando sobre mim, sobre a minha mudança, o meu coração se alegra. E você? Já não está na hora de aprender a se calar? De ficar quietinho? Faça como está em Provérbios 17:28. Até o insensato, quando se cala, se passa por sábio. Amém? Que você aprenda nessa tarde a olhar para essa palavra, entendendo que é necessário se calar, apenas adorar. Amém? Deus abençoe sua vida, que esta palavra possa falar ao teu coração, te trazer, né, um pouquinho de ensinamento, porque todos nós precisamos aprender dia após dia. E se você puder, compartilhe o vídeo, por favor, né? Dê aí o seu like, né? Por favor, também coloque nas suas notificações no sininho, que na próxima palavra eu tenho a plena convicção de chegar até você e vai ser bênção para mim e para você, porque eu estou amando, né, fazer os vídeos, as lives, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para mim e para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.